Senhora Presidente e senhoras e senhores deputados que nos assistem nesse momento. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de registrar com muito prazer a presença da nossa amiga e deputada conosco aqui, a deputada federal Rosângela Gomes, que está presente aqui. Seja bem-vindo, Rosângela, né? Nós gostamos muito de você, todos nós, né? Você é muito querida aqui nessa casa, pela pessoa que é, né? Presidente, eu acho que não teve oportunidade de conviver com a deputada Rosângela aqui, mas é uma das figuras das mais interessantes que passou por aqui. Como dizia o poeta Castro Alves, foi o mais belo espetáculo de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram. Bom, prosseguindo, eu acho que essa questão judicial, a primeira coisa que a gente deve fazer, como democratas que somos, é compreender que ninguém está acima da lei. Mas ninguém mesmo. E que a lei não pode ser também objeto de manipulação para atender interesses diversos. Por isso, a gente compreende que a primeira coisa que tem que haver é que as coisas sejam investigadas e apuradas. Há pouco tempo, nós nos debatemos profundamente quando a maioria da Câmara dos Deputados impediu que o presidente Temer, presidente golpista e interventor, fosse investigado por denúncias claras e objetivas. E nós achamos um absurdo que a maioria da Câmara dos Deputados tomasse uma decisão de impedir a investigação. Esse não deve ser o nosso caso aqui na Assembleia. A gente deve considerar que a investigação tem que haver, mas também que tem que haver, antes de tudo, a presunção da inocência. Nenhum cidadão pode ser condenado preventivamente, como às vezes se vê Brasil afora. Todo e qualquer cidadão tem direito à legítima e ampla defesa. E é o que nós esperamos que ocorra também com os denunciados que fazem parte, ou os acusados que fazem parte dessa casa. Que a defesa ampla seja o rumo que deve ser tomado e que nós, em hipótese nenhuma, aceitamos que conclusões precipitadas possam vir a condenar aqueles que devem, sim, responder perante a lei e, ao final, em sendo inocentado ou considerados culpados, conforme a apuração profunda dos fatos. Sobre a questão do transporte, eu quero dizer o seguinte: eu venho de longe nessa área. Em 1984, eu era então assessor do falecido secretário de Estado de Transportes, deputado Brandão Monteiro. E nós percebemos que havia um ambiente de promiscuidade nessa área. E que as coisas não avançavam como a gente pretendia e nem conseguia impulsionar. E nós não tivemos outro caminho a não ser propor ao governador a encampação na época de 16 empresas de ônibus, o que representava em torno de 30% do setor de transporte coletivo do estado do Rio de Janeiro na época. E o que aconteceu a partir dali? A nossa pretensão era efetivamente diminuir a força
dos chamados empresários no setor, e que a gente pudesse estabelecer um equilíbrio administrativo para que o governo pudesse exercer o seu papel de defender os direitos do usuário, tanto no preço da passagem, como nas condições de operação das empresas. Infelizmente, recebemos à época uma saraivada de ataques. A imprensa da época, capitaneada pela Rede Globo, abria suas manchetes, escandalizando qualquer detalhe que visse na área de operação do transporte coletivo. Mas resistimos ardorosamente, porque sabíamos que esse era o caminho. Infelizmente, perdemos o governo logo a seguir. O hoje todo-poderoso Moreira Franco ganhou na época as eleições para governador do estado. Devolveu as empresas de ônibus e começou a se instalar no estado do Rio de Janeiro a maior rede de cumplicidade, principalmente por parte dos donos de empresas de ônibus. Eu conheço bem essa gente, sei muito bem do que essa gente é capaz. Espero que os nossos colegas, ao final da apuração, sejam inocentados e não estejam envolvidos nessa questão. Mas eu conheço essa gente. Eu conheço a sua capacidade de persuasão, conheço a sua capacidade de intervenção e conheço a sua falta de ética e de princípios. Sei do que esses empresários do setor são capazes. Sei das suas formas de atuar. Mas faço votos que os nossos colegas, que principalmente a direção dessa casa e todos aqueles envolvidos, ao final provem ou venha a ter a sua inocência respaldada por aqueles que investigam no momento. Evidentemente que, para concluir, senhora presidente, eu, às vezes, admiro muito, Rejane está dando sinal que eu me acelere, né? Eu admiro muito alguns setores, deputada Rejane, que ainda acreditam nesse projeto e nessa proposta, e nessa estrutura de poder e de governo. Eu, sinceramente, depois de 30 anos de mandato eletivo e de quase 40 de militância política, infelizmente, acho que essa estrutura e essa forma de governar está podre. Isso não resiste a mais nada. É impossível hoje a gente encaminhar um governo, ter a legitimidade de um mandato, quando se percebe claramente que qualquer candidato, por exemplo, a deputado, ou uma imensa maioria, para não generalizar, nas suas eleições, gastam no mínimo 4, 5 bilhões de reais para se eleger, principalmente deputado federal. E cadê o retorno disso aí? Se os seus proventos práticos não chegam a alcançar 1/4 do que gastam. Onde é que está o milagre? Evidentemente que a grande questão está nisso aí. Essa é que é a grande causa dos nossos problemas. Nós precisamos deixar de continuar discutindo apenas os efeitos e passar a ver quais são efetivamente as causas que nos levam a essa situação. Eu gostaria de agradecer muito, principalmente a deputada Rejane, pela sua paciência. Sei que ela, quando ocupa essa tribuna, ela atende rigorosamente o tempo. Eu nunca vi a deputada Rejane transpassar o tempo em hora nenhuma. Muito obrigado.